Aqui, meu cabelo. Boa noite, pessoal, tudo bem? 5 tumores virais. Tudo bem? Como é que estamos? Então, para a nossa terça infecciosa. Fala, Camilo. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar de 5 tumores com influência viral, né? Ainda na pegada do Dezembro Laranja. A gente ia na live da semana que vem, a gente ia pegar um outro tema também ligado à oncologia, mas a gente pensou o seguinte: o Omar tá entrando, notícia com ele já no ar aqui, enquanto vocês vão chegando. Fala, Omar, beleza? Eu tô meio arrepiado hoje aqui. Não, eu vim descabelado para combinar contigo também, porque você não tem, seu esmero capilar não tá muito grande, né? Eu esqueci atualmente de pentear o cabelo aqui, mas tá bom. Foi mal, gente. O pessoal já sabe que a gente não prima pelo penteado. Bom, aqui eu tô com a cara enquadrada, tô com o rosto aqui enquadrado, né? Eu sempre acho que você fica muito próximo. Tá bom, assim, melhor. Que aí fica mais... Até pegar um ombro, assim, senão eu vou ficar assim também, fica parecido. Mas aqui, falando sério agora, a gente estava falando que a gente ainda está na nossa pegada de Dezembro Laranja. Um Dezembro Laranja diferente, né? Que a gente não pôde fazer as campanhas que a gente está acostumado. Lembrando que as campanhas de prevenção do Dezembro Laranja, elas são muito mais uma prevenção de tipo diagnóstico precoce, né? E algo de conscientização, mas muito diagnóstico precoce, e a gente realmente fazia muito diagnóstico, né, Omar? Quando a gente no presencial. Muito, melanoma, base. Agora, eu não sei se você tinha essa percepção, a percepção que eu tinha, por exemplo, porque a grande maioria dos colegas que faz a campanha, ela faz a campanha junto com um serviço, né? É um serviço credenciado, geralmente ou em locais públicos ou em hospitais públicos. Poucos abrem um consultório efetivamente para fazer a campanha. E em muitos casos, a sensação que eu tinha é que essas pessoas não conseguiam consulta e elas aproveitavam a campanha para se consultar. Eu não sei se essa impressão está correta. Acho que pode ser. Tem déficit, né, de dermatologista no sistema público de saúde. Eu acho que pode ser isso aí mesmo. E talvez essa campanha envolvendo as clínicas particulares ganhasse uma musculatura ainda maior, né? Que a gente faz atendimento nos serviços, nos hospitais, faz nos caminhões volantes, atendi muitas vezes lá na praia, em barraca e tal. Mas eu acho que teria uma capilaridade ainda maior se a gente pudesse incluir os consultórios, porque o que acontece na prática? Apesar que a gente atende muito na campanha, mas fica muito em cima de quem está nos serviços credenciados, dos residentes em formação, mas se você pega o dermatologista padrão, que está no consultório, que poderia estar ajudando na campanha, uns se voluntariam para ir nos postos de atendimento, mas a maioria não. A maioria acaba ficando em casa. Geralmente é quem de alguma forma está vinculado, né? Ou vai na sessão clínica do serviço. Ou tá numa regional, né? Na diretoria de alguma regional da SBD. Senão você acaba não participando, né? Isso é verdade. E eu puxei esse tema pelo seguinte: eu ouvi, essa semana, uma entrevista de um DJ brasileiro muito famoso, o Alok. Não sei se você conhece. Alok, conheço. Meus filhos adoram ele. Então, esse talvez seja hoje dos brasileiros da música mais contemporâneos, talvez seja um dos mais conhecidos, se não for, talvez o mais conhecido. E ele estava numa entrevista interessante. O cara tem 29 anos de idade, né? E ele, aos 29, ele já fez mais do que muitos de nós na idade que nós temos. E a Miriam falou que conhece o Alok pessoalmente. Pela entrevista, eu achei ele um rapaz bem simpático. Eu não sei se ele é assim na vida real,
Mas o que me chamou a atenção é que ele, aos 24, ele estava em depressão, porque na cabeça dele ele já tinha conseguido atingir lá o que ele achava que tinha que atingir. E ele falou que o momento que virou a chave, o momento que ele chegou e falou assim, cara, vale a pena continuar o que eu estou fazendo, quero fazer mais, foi quando ele começou a realizar atividades de caridade, voluntárias. Não é aquela caridade que você vai tirar foto para o Instagram, aquela real, sabe? Que você vai, ajuda. E ele falou que a partir daí os conceitos e o foco dele mudou bastante. E essa é uma grande oportunidade que a gente tem como dermatologista, né? A gente tem uma alta capacidade diagnóstica e uma alta capacidade resolutiva. Que a gente poderia usar melhor. Acaba que, eu te falo, cheguei a pensar até nesse tipo de atividade envolvendo os consultórios na época que eu estava na SBD. Mas acaba que tem gente que critica, acha que tem um viés comercial, a ideia é promover sua própria clínica e gera, enfim, uma competição desleal com os colegas. Enfim, é um negócio meio complicado de fazer. Eu acho que poderia ser feito, mas tem que ser bem pensado. Eu acho que é ponto para reflexão, né? Como vai fazer, outra história. Uma caridade real, você não leva para a clínica, é caridade. Caridade é caridade, o nome já está dito. É um tempo, é o teu tempo que você doa em favor de uma causa que você acredita. Que pode ser ligado ou não à tua profissão. E no caso da dermatologia, a gente pode ajudar. E isso não precisa ser escala gigantesca, você pode adotar uma comunidade, você pode adotar um asilo, você pode adotar uma escola, você pode fazer como você quiser. Eu não faço, não eu tô aqui só... Não é proselitismo teu. É, uma coisa que eu pensei, é uma coisa que a gente faz e talvez incorporar no futuro, isso é uma coisa interessante, né, pra gente considerar, né, uma coisa que eu acho legal. Legal, bacana. A gente pode tentar até pensar em alguma coisa via pele digital, né? Eu tenho... eu tenho uma vontade. Se o pele digital ele conseguir, ao longo do tempo, ficar estruturado, eu tinha vontade de fazer um centro de diagnóstico não invasivo. Via pele digital. Uma coisa assim, sem fins lucrativos. Uma coisa para que as pessoas possam encaminhar os casos do SUS e lá a gente ajudar essas pessoas, tanto para oncologia como para doenças infecciosas, métodos não invasivos, são muito pouco utilizados fora da oncologia. Uma coisa que talvez pudesse ser feito, Fábio, dentro do DNA do peridigital, que aí eu acho que entraria até mais no que é o peridigital. A gente podia tentar fazer uma coisa nessa linha via telemedicina. Sim, aí a gente pode... Né, que era uma coisa que eu já tinha pensado, um serviço 24/7, envolvendo residentes, e que você pudesse dar um suporte às áreas mais remotas via telemedicina, até uma conexão de celular, você consegue viabilizar isso. Imagina, na Amazônia mesmo, quanta população ribeirinha, e se você consegue fazer isso via telemedicina, ia ser show, né? E aí seria a gente já falou uma vez aqui do nome, você lembra do nome do barco quando a gente for ter? Não, qual que é? O Perebas, pô. O Perebas vai subir o Rio Amazonas e a gente cuida de... Eu já vi barco com esse nome aí. Aí não vai ser o Perebas 1, vai ser o Perebas 4, 5, sei lá, porque tem barco já com esse nome. Perebas Amazônico, sei lá, dá uma ajustada. Vamos ver se eles registraram, né, o nome. Mas vem cá, vamos já chegamos no nosso horário. Já está enchendo bastante, agora deu 8 horas mesmo, passou um pouquinho já de 8. Então, a gente está numa batida aí nas últimas semanas, né? Falando um pouco sobre oncogenicidade dentro do dezembro laranja e vírus, né, principalmente. E a gente teve 2 lives em sequência, uma sobre sarcoma de Kaposi, outra sobre Epstein-Barr, né, sobre a oncogenicidade do herpes 8 e do HPV. E hoje a gente vai meio que dar um fecho de ouro, né, a nossa live pré-natal, e a gente vai abordar 5 doenças, que são tumores, são cânceres,
Mas tem vírus Um por colega trás. operou Para mais quem de acha que é 45 só... pacientes. Legal, legal. Parabéns. Simone. Legal. Simone, né? Bom, e aí a gente guardou um bônus para vocês para o finalzinho, um bônus especial para a gente discutir no finalzinho. Então hoje vai ter um top 5 e um bônus. Mas antes da gente começar, eu queria dar uma ideia aqui, pública, para ver como é que vocês veem isso. Eu e Fábio estamos com a seguinte ideia para terça-feira que vem. A gente queria fechar o ano lá em cima. E a gente está pensando em fazer uma live especial na terça que vem, terça-feira pré-ano novo, dia 29, às 8 horas. Não pelo Instagram, mas pelo Webinar Jam. E a gente faria, olha só a ideia, os top 10 de evolução científica no ano de 2020. A gente separaria os 10 principais tópicos de evolução em 2020 para a gente fazer um webinário especial de final de ano, terça-feira que vem. O que vocês acham disso? Bota aí a opinião de vocês. Para a gente ver se a gente ia essa ideia é falar bacana. de úlcera de Marjolã tropical, né? Só que aí a gente pode ter uma pegada de retrospectiva 2020. Exatamente, retrospectiva 2020, isso aí. O pessoal está gostando. Retrospectiva 2020. A gente separaria, na nossa visão, na nossa proposta, os 10 maiores avanços na área de dermato, de medicina, em 2020. Obviamente que entra Covid, mas entra outras coisas, né? Covid não tem como fugir, mas entra outras coisas. E a gente separaria para vocês e faria um webinário que vocês pudessem entrar e interagir com a gente, para a gente fechar um presente especial de final de ano. E aí, vamos fazer? Lógico que vai ter uma pegada muito infecto-imunológica, né? Mas muito por conta do que a gente está fazendo, mas a gente pode ampliar também. A gente pode. A Prígio gostou. Se a Prígio gostou, está aprovado. Tecnologia, se tiver uma tecnologia. Esse nome é ótimo, hein? Retrospectiva 2020. Beleza. Os top 10 de 2020. Imperdível, hein, gente? Então vai ser na terça que vem, 20 horas, Pele Digital, dia 29, tá? Mas vamos à luta. Retrospectiva by PD. Mas vamos falar um pouco sobre o nosso assunto de hoje agora, que é os vírus e tumores, né? Então, vou começar, a gente vai fazer aqui um ping-pong hoje, tá? O Fábio vai ser o apresentador do top 5 de hoje. Ele vai falar um pouquinho sobre carcinoma de Merkel e vírus. Então, essa foi uma novidade, né? O carcinoma de Merkel, ele tinha algumas coisas estranhas já, né, Fábio? Ele tinha aquela epidemiologia muito estranha, pegando pacientes idosos, pacientes imunossuprimidos. Ele tinha uma cara mesmo de que tinha alguma coisa a mais. E aí foi descoberto, né? Então, o que você tem aí para resumir para a gente de carcinoma de Merkel e vírus? Eu acho que o carcinoma de Merkel, ele é um carcinoma que ele foi descrito na década de 70. Então, ele é relativamente recente, né? Relativamente recente. O foco aqui não é clínica, é associação geral, tal, mas tem um acrônimo que os americanos usam, que é AEIOU. AEIOU. Conhece esse acrônimo? AEIOU? Não. A de assintomático, E de lesão que se expande, né? I de imunossupressão, O de old, de idoso, e U de ultravioleta. Então, esse é o acrônimo. E assim, é interessante, né? Porque, sei lá, 70%, 80% dos casos de carcinoma de células de Merkel, eles são diagnosticados após a terceira tentativa. Ou seja, às vezes até com biópsia, às vezes demora 3 vezes para se fazer a biópsia e demora, às vezes, mais de uma biópsia para se fechar o diagnóstico de carcinoma de células de Merkel. Então, esse é um ponto interessante. E volta, né, aquela retórica nossa de que você não diagnostica aquilo que você não conhece. Então, é importante para o médico ter um conhecimento amplo, né? Aquele cara com visão aberta, visão geral, às vezes você fica catando para dar o diagnóstico, mas é uma forma de voltar aquele assunto na cabeça. Individualmente, esse é o câncer de pele mais letal. Ele é mais letal do que o melanoma. Tá? E ele é o segundo que mais mata. Ele mata mais do que todos os outros, só perde por melanoma por questão aí de número. Então a gente está falando aqui de um tumor
altamente agressivo, altamente letal. Ô, Então, Fábio, vamos peraí, lembrar... só uma coisa. O pessoal está reclamando aqui da minha conexão. Eu vou passar para o Wi-Fi, tá? Se cair, eu volto aqui. Poxa, mas não cai não. Se cair, eu O te ponho de pessoal tá, volta aqui. o pessoal tá reclamando aqui, peraí. Eles estão dizendo que a minha imagem está borrada, não sei o quê. Eu vou pro Wi-Fi. Se eu cair, eu volto aí, tá? O Omar, ele está economizando na internet dele. Ele drenou toda a internet dele, do Rio lá para Mangaratiba. Ele não quer mais saber do Rio de Janeiro, não. Não, para mim a imagem do Omar dava uma caída, uma melhorada. Na verdade, esse lance de internet é duas vias, né? Às vezes a nossa tá um pouquinho ruim, a dele tá um pouquinho ruim, aí dá uma conversa ruim. Deixa eu ver se aqui o Omar ainda não apareceu. Daqui a pouco ele volta aqui com a gente. Mas ele não foi expulso, não. Ele foi só... Saiu. O Omar tá de volta. Vamos botar ele dentro da live de novo. Vê se melhorou. É melhor agora? Perfeito agora. Então, beleza. Vamos Pronto, o pessoal estava mudar o reclamando, agora eu pacote da voltei. internet. É. Então, aí depois em 2008, então de 70 e pouco até 2008, era como carcinoma de células de Merkel. Identificou-se o quê? Polioma vírus dentro dos tumores. E aí tem alguns aspectos que são curiosos, né? Um aspecto curioso é que nem todos os carcinomas de células de Merkel são polioma vírus positivo. Depende do lugar, mas a literatura americana coloca em torno de 80% polioma vírus positivo, 20% não. E esses que não são relacionados ao polioma vírus são relacionados à radiação ultravioleta. E olha que interessante, os que têm radiação ultravioleta são tumores cheios de mutações, com aquela assinatura UV, né? Uhum. Os que são polioma vírus positivo não têm mutação, quase. E isso é muito interessante, porque na maioria dos tumores virais, os vírus eles são considerados como cofatores. Outros fatores são necessários para o desenvolvimento daquele tumor. No caso do polioma vírus, acredita-se que ele sozinho seja suficiente. Aí eu vou dar uma colada aqui, se você me permitir, é que ele bloqueia, ou ele interfere, na verdade, ele não bloqueia, ele interfere num gene chamado ST/LTT. E em laboratório, quando existe knockout desse gene, o tumor murcha ou ele não acontece. Então, como a gente está numa fase de alvo, terapias-alvo, talvez esse seja um alvo bastante interessante para o tratamento da carcinoma de células de Merkel. Então, esse é um ponto interessante. Um outro influenciado nesse processo é a inibição do gene do retinoblastoma, aquele que a gente já ouviu falar, né? O RB, né? O então gene RB. Esse é um ponto curioso. Eu acho que é isso que tinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim que eu tenha esquecido de falar. Não, é isso. Eu acho que, em resumo, é um câncer que a gente tem que lembrar, ou seja, tumores que crescem em pessoas idosas, em pessoas imunossuprimidas, a gente tem que lembrar de Merkel como uma possibilidade. O principal dado clínico não é irregularidade, não é nada disso, é crescimento. O ponto que eu ia falar, que a chance do carcinoma de células de Merkel se originar das células de Merkel é quase zero, né? Sabia disso também? Não. Não, a associação se deu por conta da citoqueratina 20, que é comum nas células de Merkel, e por conta da citoqueratina associaram. Mas só que a célula de Merkel ela é epidérmica, né? Então a origem dela é ectoderma. E uma vez ela na fase final, ela não tem capacidade proliferativa. É zero a capacidade proliferativa da célula de Merkel. Legal. Então, e um outro dado.
a maioria dos tumores eles são dérmicos. Como é que você imagina um tumor que cresce na epiderme ser dérmico? Então, hoje parece que não, parece que existem outras possibilidades, ninguém sabe exatamente a histogênese do Qual é a tumor. célula, Agora né, essa que palavra, a bacana. histogênese. Tal, maneira Essa eu não essa sabia palavra. não, cara. Bacana. Essa aí já valeu a live de hoje. O tumor de Você Merkel vê que não... são coisas simples, né? Que a gente fica com aquele conhecimento incorporado. Por isso que é importante a gente fazer parte de grupos, de programas, de atualização, porque são um lê coisas que pelo outro, né? você... exatamente. Um vai trazendo, outro vai pegando, e é legal. Ó, o Arthur também ficou chocado. Eu vou dizer para você, Arthur, eu também não sabia dessa não. Já valeu a live de hoje. Vamos botar da seguinte forma. Estamos em fase de descoberta. Então, acha que pode ser... Tem alguns que sejam foliculares, os que nascem da derme, os que nascem da epiderme teriam uma origem epidérmica que não se sabe exatamente qual. O que fala a favor de ser Merkel é a questão da citoqueratina 20, mas tem vários outros fatores que não têm relação nenhuma e identificaram um troço aí que parece que tem linfócito. Aí eu não vou lembrar o nome, mas parece que uma marcação que dá lá é muito comum em linfócito B. Bacana. Interessante. Ó, valeu demais essa revisão de Merkel, né? A gente acha que é uma coisa que estava bem sedimentada e, de repente, faz sentido, né, tudo isso aí que você está falando, porque sendo um tumor de origem neurológica, que tem baixa taxa de replicação, não bate muito com o comportamento biológico do tumor, né, que é de crescimento muito acelerado, né? Então, faz sentido realmente, né? E um outro ponto, assim, a gente pode ter uma live de poliomavírus no futuro, porque tem outras coisas dermatológicas que podem estar relacionadas, tem outras doenças, mas hoje a gente vai focar nos top 5, Omar. Vamos lá. Assim, uma coisa que eu queria que você me contasse, EBV, né? Ele é o mais pertinho ali do sarcoma de Kaposi, né? Do herpes vírus 8. E ele está associado a diversas condições. E uma curiosidade grande, que eu queria que você me contasse, ele está associado a diversos tipos tumorais que são de origens histológicas completamente diferentes, né? E a gente não está falando nem de um nem de dois, não. A gente está falando de uma gama de possibilidades que eu acho, assim, sem precedentes. O vírus Epstein-Barr, ele tem guardado também umas surpresas para a gente, Fábio. Então eu costumo chamar, assim, a gente tem a ideia do Epstein-Barr como a doença do beijo, né? Relacionada à mononucleose, extremamente prevalente, né? E se você chegar para qualquer pessoa e perguntar, vem cá, você prefere pegar um herpes simples, labial, genital, ou prefere pegar mononucleose? Acho que 99,9% das pessoas responderiam que preferem pegar o herpes. Mas a gente que está aí estudando virologia, talvez respondesse que preferia, aliás, 99,9% preferiria pegar a doença do beijo, ao invés do herpes, né? Por causa do risco de ficar voltando. Mas a gente que está vendo aí as complicações em cima do Epstein-Barr teria dúvidas nessa resposta, porque ele é um vírus relacionado a multicânceres, né? E basicamente vários deles de linhagem linfoproliferativa. Então, como é que funciona isso aí? Os alfa-herpes vírus, o herpes simples, o labial genital, varicela zoster, todos os herpes vírus se caracterizam por latência, né? Só que eles escolhem diferentes células para fazer isso. No caso dos alfa-herpes vírus, é o queratinócito mesmo, é a célula neuronal, e aí ele replica no queratinócito. No caso do Epstein-Barr, ele procura sempre a célula linfóide, onde ele habita, né? E aí tem um grande problema com a célula linfóide, né? A célula linfóide é uma das células com metabolismo mais acelerado que a gente tem no corpo. Por quê? Enquanto uma célula óssea vai ter aquele sistema de osteoblasto, ela vai durar décadas, enquanto uma célula neuronal, a gente estava falando aí do Merkel agora, ela não tem replicação, muitas vezes a vida toda, um linfócito dura 3, 4 semanas. Quando a gente vai para o sistema imune, a gente tem uma outra pegada. O ritmo é muito mais acelerado. O linfócito B produz
interleucinas, imunoglobulinas por pouco tempo, as imunoglobulinas duram 3 semanas no máximo, os linfócitos têm meia-vida muito curta. Então, isso abre toda uma janela de oportunidade, porque as células estão replicando muito rápido. E uma pausa aí, quem conhece isso, por exemplo, só para a gente, como algumas informações são importantes, né? Às vezes está lá, paciente de pênfigo, a gente sabe que é uma doença relacionada a linfócito B e aos anticorpos produzidos por esses linfócitos B. Aí a pessoa começa o tratamento lá com pulsoterapia com corticoide. Você espera a resposta em quanto tempo? Verdade. Até 2, 3 semanas. 2, 3 Você não semanas vai esperar uma resposta vida antes disso por conta da minha vida. Então, como é importante conectar imunologia no raciocínio terapêutico, né? Porque são as fases, né? O raciocínio diagnóstico e o raciocínio terapêutico. O raciocínio terapêutico depende de imunopatologia em milhões de casos dermatológicos, né? E isso é fundamental a gente ter no nosso, arsenal, né? E vou te dizer mais, além de ser vamos dizer assim, uma área do corpo da gente com uma taxa de replicação celular muito acelerada, os linfócitos todos, as células de linhagem hemofagocítica, né? Aí estou falando aí de estiócito, macrófago, está tudo na mesma linha. Ainda tem um outro problema. Um dos genes, eu vou dar uma colada aqui, um dos oncogenes, na verdade uma das oncoproteínas produzidas pelo Epstein-Barr, chama EBNA3. Ela tem uma característica muito peculiar. Ela altera linfócitos B e ela libera interleucina 10. Se a gente lembrar, né, o que é a interleucina 10? Ela é o oposto da interleucina 1 no corpo da gente. A interleucina 1 é a interleucina pró-inflamatória por excelência, que dispara a cascata. A interleucina 10 é como a 4, ela é o freio. Então, junta duas coisas complicadas, né? Junta um vírus que replica cronicamente a vida inteira dentro de células linfóides, que já tem uma taxa de replicação muito acelerada. Junta o fato de que uma das oncoproteínas do vírus libera uma interleucina de freio de sistema imune, e aí você cria uma situação ideal para você ter a oncogênese. E aí eu vou ler aqui a lista. Uma situação imunossupressora celular, né? A tempestade perfeita, exatamente. Quase. Aí, olha só, está na lista do Epstein-Barr, de culpa aí do Epstein-Barr, vários dos linfomas de Burkitt, carcinomas de nasofaringe, doença de Hodgkin, muitos casos, até 60% dos casos você tem o genoma do Epstein-Barr integrado, doenças linfoproliferativas pós-transplante, e boa parte dos linfomas não Hodgkin no paciente HIV positivo, no paciente com AIDS, né? Então você vê assim, não é um câncer, não são dois, são pelo menos uns 6 ou 7 em que você tem numa alta proporção o genoma do Epstein-Barr integrado nas células do estroma tumoral, né? E aí você começa a ver que realmente, se a gente for falar hoje de cânceres causados por vírus, talvez seja ele o vírus mais associado proporcionalmente a câncer. Aí tem que fazer a seguinte conversão. E alguns, né, com uma influência geográfica, né? A gente tem aqui esses carcinomas de cabeça e pescoço de linha média, de vez em quando aparece aqui. Tem as duas, né? Tem o de linha média e tem o de cabeça e pescoço EBV positivo. São dois contextos diferentes. E eu não sei se você sabe, aqui o HPV ele não é suficiente, né, para você ter o carcinoma cervical. E um dos cofatores considerados importantes é o Epstein-Barr vírus. E aqui a gente tem uma taxa de positividade de EBV nos cânceres de colo bastante elevada. Então, olha, não estou dizendo que todos os casos são EBV positivo, mas cofator ele pode ter mais de um, e o EBV é uma possibilidade. E a transmissão sexual do EBV é uma possibilidade, assim como no beijo, você pode ter transmissão sexual, e isso não é muito falado, né? Uma coisa que meio que vai passando meio por baixo, porque a gente não sabia o significado disso e a implicação disso a médio e longo prazo. Então, olha só, o pessoal que está ouvindo a gente, que estava nessa dúvida, é melhor pegar herpes ou melhor pegar Epstein-Barr,
e antes responderia sem pensar muito que era melhor pegar a mononucleose, o que vocês estão achando aí? Desses dois, sim, são péssimos os dois, né? Os dois herpes É melhor não ter, né? Melhor não Provavelmente ter. vocês já pegaram os dois, né? Essa que é a verdade. Você já Verdade. pegou o Agora, MV, já pegou um o herpes. comentário que tem que ser feito, Fábio, é assim, do total de pacientes com infecção e sorologia positiva para Epstein-Barr, quem faz câncer é uma pequena proporção. Mas o total de cânceres dessas linhagens que a gente estava comentando tem um percentual alto de Epstein-Barr. É o mesmo raciocínio da necrobiose lipoídica com diabetes. Diabetes é uma doença comum, tem uma taxa pequena de pacientes que fazem necrobiose lipoídica. Agora, do total de necrobiose lipoídicas, quase todo mundo, 70%, tem diabetes. É o A mesmo Mara raciocínio. Lisboa, ela é mais sábia, ela não quer nenhum nem outro. Nenhum nem outro, isso aí. Boa. Bom, vamos seguir, gente. Vamos seguir. Provavelmente pegou os dois, né? Olha, e É. um comentário aqui. Uns 3, 4 colegas já falam, perguntando cadê o curso de imuno. Cadê o curso de Fiquem imuno? tranquilos. Em 2021 a gente vai chegar com anticorpos à flor da pele. Em alta. Em alta. Vem cá, me fala uma coisa então, seguindo na nossa linha de hoje, nosso top 3 agora. Então, só para lembrar, o top 5 foi carcinoma de Merkel, a gente aprendeu que o Merkel não é Merkel mais, e que tem um vírus que resolve 80% dos casos e que é um ponto possível para se agir através de uma droga antiviral e através de talvez de um imunobiológico que tem uma ação seletiva. No top 4, ST-LTT. Não conheço esse troço. No top 4, nós já vimos o vírus multicâncer, que é o Epstein-Barr, a relação dele com Burkitt, com carcinoma de nasofaringe, carcinomas de linha média, com doenças linfoproliferativas em pós-transplantados e pacientes HIV positivo. Agora, nós vamos para o top 3. O Fábio vai apresentar para a gente qual é a relação entre mosquito e linfoma. Essa eu estou curioso, essa eu quero aprender. Qual que é a relação entre mosquito e linfoma? Essa eu falei, não, vou ter que escolher uma aqui que nem o Omar, a nossa enciclopédia ambulante, saiba. Assim, eu não sei. Que ir lá no dedo. Você sabe que existe relação entre picada de inseto e sintomatologia sistêmica. Era uma relação que lá atrás tinha um agrônomo que ele alimentava os mosquitos dele ele era a fonte de alimentação dos mosquitos dele. Então ele não apresentava nenhuma reação no local da picada. Mas em algum momento, eu acho que ele beijou alguém e ele teve um quadro de febre, linfonodos cervicais, tal. E durante esse período, ele voltou a ter reação de hipersensibilidade intensa com aquelas pataca vermelha. Pataca é um termo bem dermatológico, né? Tá lá no teu livro de descrição lá? Não, né? Não, então, pataca não. Mas pataca vermelha, coçava pra caramba. Acabou a febre, aquilo melhorou. E assim, isso é uma coisa legal de americano. Eles publicam, então você consegue ter o acesso àquela informação. Tá. Mas em 1965, um hematologista, se eu não me engano, chamava-se Weed. E o que ele fez uma relação entre hipersensibilidade exagerada à picada de inseto com quadros de linfoma. Na verdade, eram com quadros de LLC. E eram com febre, muito extenso. Pessoas que não tinham histórico nenhum desenvolviam um quadro da doença hematológica e tinham um quadro de hipersensibilidade à picada de inseto. Isso ficou uma discussão na literatura e começaram a descrever isso em outros linfomas, uns mais comuns, outros menos comuns, tal. E aí, se aquilo era uma coincidência, a gente sabe que LLC tem expansão clonal de linfócito B, então poderia ser sei lá, não uma relação direta, mas uma complicação do linfoma propriamente dito. Então, ficou esse blá, blá, blá. Até que em 1975, ano que o Fábio nasceu, o que aconteceu? No Japão, o cara descreveu não sei se X casos de pessoas com hépatos pleno, linfonodo, que morreram e que tinham um quadro de hipersensibilidade à picada de inseto absurdo. E aí, casos esporádicos, eles foram sendo descritos, e aí a gente começa a centralizar isso muito no Japão, e aí... E a história dessa doença é
é a doença que se equipara ao fungo selvagem, no sentido de você ir vendo todas as evoluções vão sendo estudadas, as perguntas vão sendo feitas e os pesquisadores vão indo atrás. Quem não conhece a história do fogo selvagem do início, acho que eu sugiro que busque. Acho que a gente pode apresentar também no nosso curso de imuno, quando sair, porque tá previsto, realmente é lindíssimo você vendo o que acontece, tendo a pergunta científica e a resposta através da ciência, né? Sem esses blá 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 que não levam em nada. Então o que aconteceu? Em 1990, na verdade, deixa eu só checar a data certinha aqui. Então, em 1990, o que aconteceu? Na biópsia da pele, começou a identificar células CD56 positivo, que são células NK. Você não espera esse tipo de célula numa picada de inseto. E aí depois eles viram que essas células NK, elas eram infectadas pelo EBV. Com aquela frase de americano, né? Transformando a história longa em curta, o que aconteceu? No fim, eles viram que a saliva do mosquito estimulava linfócitos CD4. Esse linfócito CD4 tirava o EBV da latência e ele entrava em fase lítica nas células NK, que são uma das possíveis células infectadas, né, pelo EBV. E aí, quando elas entravam em fase lítica, você tinha a evolução para doença linfoproliferativa associada às células NK. Então, aqui a gente está falando de uma doença linfoproliferativa associada ao EBV, desencadeada pela picada do inseto, muito parecido com o nosso fogo selvagem. Interessante, hein? Essa é uma história... Hoje eu estou aprendendo um monte de coisa de virologia aqui. E, assim, existe uma situação muito parecida aqui no Peru, que é a hidroa vacciniforme. A hidroa, ela é EBV positiva e células NK positivo. E aí, com isso, eles falam que existe um espectro entre hidroa vacciniforme, não aquela localizada, mas aquele quadro sistêmico de hidroa, que você tem as lesões de fotossensibilidade, mais um quadro de febre, estado febril e tal, com a infecção EBV crônica ativa e os linfomas. Eles são considerados um espectro de doença, e a forma mais grave espectral hoje é chamada de síndrome REM. REM porque a pessoa tem uma hipersensibilidade exagerada à picada de inseto, E de EBV e N de NK. Então, eu acho que fica aqui uma mensagem. Pessoas que do nada desenvolvem quadros de hipersensibilidade exagerada à picada de inseto tem que lembrar de situações clínicas como infecção pelo HIV, alguns linfomas, infecção ativa pelo EBV. Então, está aqui como mais um para a gente lembrar. Esse aí foi a dedo para você, hein, Omar? Eu estou aprendendo hoje aqui. Hoje eu gosto de virologia, estou aprendendo. Esse você pegou na forquilha do... Mas realmente é interessante o paralelo com o fogo selvagem, né? A coisa da exposição à saliva do inseto e a pesquisa de base aplicada, né? E como se desencadeou, você vê, um conhecimento que foi útil para começar a explicar uma doença que a gente, na verdade, não conseguia explicar, a hidroa vacciniforme de Bazin, descrita pelo Bazin, mas frequente aqui nas áreas elevadas, né, de altitudes aqui na América Latina. Então, assim, uma conexão literalmente transoceânica, vinda do Japão para, enfim, Europa, né, onde foi descrita a doença pelo Bazin e aportando aqui na América Latina. É isso aí. Essa aí foi outra que valeu demais também hoje. Não conhecia, não. Então, já que a gente estava lá no Japão, vamos para a Europa. E eu queria que você me explicasse o que é esse tal de câncer líquido dos portugueses. Isso? Então, essa também era para te deixar com a pulga atrás da orelha, mas assim, o nosso top 2 de hoje
que câncer líquido é esse dos portugueses. Os portugueses, coitados, assim, coitados, são um povo sensacional, deram origem ao nosso país, né? Tem algumas doenças que são muito características em Portugal, né? A gente tem aí a doença dos pezinhos, né? Que é uma amiloidose sistêmica, mutação do gene da transretina, mas existe uma outra doença relacionada às grandes navegações, e que é um linfoma. Qual é? Leucemia, leucemia cutânea de célula T relacionada ao vírus HTLV. E aí a gente tem o primeiro relance na história da medicina, antes do HIV, de um retrovírus causando infecção, podendo levar à morte e relacionado a câncer, né? Principalmente linfoma. Inclusive o HIV, né? Eles descreveram o primeiro nome, qual foi, né? HTLV1, 2, e eles chamaram de HTLV3, né? De tão próximo que ele é do linfoma leucemia cutânea de célula T. Bom, não falta manifestação cutânea. E qual que é o link dos portugueses nessa história? Não sei se você conhece a história, né? Não. Porque o sequenciamento do HTLV mostra que ele já existia na África há tempos imemoriais. Ele era um vírus endêmico na África. Quando começou o tráfico de escravos dos portugueses, eles trouxeram para o Brasil e eles levaram para Portugal, porque os primeiros europeus a chegarem ao Japão e travarem negociação com os japoneses, por volta de 1540, foram os portugueses. E tanto é que os portugueses tinham entrepostos na Índia, tinham entrepostos na China, Macau, Goa e com o Japão. Então, hoje, os países endêmicos para HTLV incluem algumas nações africanas, o Brasil, particularmente nos estados onde teve mais migração de escravos negros, principalmente Salvador, né, Bahia é o grande foco, e Japão, que pode parecer assim, uma associação fortuita, mas não é. O que liga todos esses pontos foram os grandes descobrimentos dos portugueses. Então, o tráfico negreiro, feito intensamente pelos portugueses. Existem casos também de linfoma, leucemia cutânea de célula T, aonde? No Caribe, que foi um outro local que recebeu muitos negros africanos, e não por acaso foi no Caribe que foi descrito inicialmente a dermatite infectiva, que é uma das manifestações cutâneas relacionadas ao HTLV. O HTLV pode fazer várias coisas. Ele pode fazer a paralisia espástica tropical, pode fazer o linfoma, leucemia cutânea de célula T, e pode dar dermatite infectiva. A dermatite infectiva é descrita no Caribe, inicialmente. Muitos casos já agora aqui em Salvador, na Bahia, né? E muito caso aqui no Brasil também, como tem no Japão. Então, esse também é uma associação inesperada para o nosso top 2 de hoje, que é o câncer líquido. O câncer, a leucemia, linfoma, linfoma, que foi, vamos dizer assim, globalizada pelos portugueses lá no século XIV, no século XV. A gente fala muito de globalização hoje, Fábio. Muitas pessoas até usam o termo globalização como uma coisa extremamente negativa. Mas a maior era de globalização que se viveu foi entre 1400 e 1700, quando os povos foram movidos maciçamente pelo mundo, né? Com os tráficos negreiros, com os índios e tal, os brancos entrando, os europeus entrando em todos os continentes, e principalmente com as trocas de plantas e animais, né? Eu tive em Paris uma vez, estava andando ali no Jardin de Aclimatation, que é um lugar lindo para você visitar ali em Paris, né? Que é o Jardim de Aclimatação. E aí me bateu um raio na cabeça, porque uma coisa que sempre me chamou a atenção foi assim, aqui no Rio de Janeiro, que foi onde foi a sede do governo português, quando eles chegaram em 1808, né, quando efetivamente começou a história brasileira, 1808, família real veio para o Rio de Janeiro. O que eles fundaram em primeiro lugar? Eles fundaram a Casa da Moeda, ok, precisava ter moeda corrente. Eles fundaram o Banco do Brasil, eles fundaram a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade da Bahia, mais ou menos na mesma época. E o que eles fundaram de importante aqui no Rio de Janeiro, que você conhece, já deve ter ido muitas vezes? O Jardim Botânico. Aí a gente fala assim, pô, mas os caras fizeram tanto esforço, né? Casa da Moeda, não sei o quê. E o Jardim Botânico... A Floresta da Tijuca foi plantação. Não, também, isso depois. Né? Floresta da Tijuca era uma plantação de chá que o Pedro II mandou recuperar como Mata Atlântica.
Mas essa história que eu estou contando do Jardim Botânico no Rio é de antes, é de 1808, quando eles chegaram. O Folha da Tijuca é de 1840, 1850. Qual que era o ponto com o Jardim Botânico? O Jardim Botânico não era um lugar para eles passearem. Era o quê? Um jardim de aclimatação. O que era isso, cara? Biopirataria. Os caras pegavam uma planta que eles traziam lá da Malásia, ou uma planta do Brasil que eles queriam levar para a Malásia, eles aclimatavam e levavam. Então a seringueira originalmente brasileira, aí da tua área, de Manaus e tal, foi levada e bomba lá na Tailândia. Quando eu estive na Tailândia, eu vi lá umas plantações de seringueiras gigantes. Isso tudo foi biopirataria. Não foram só os portugueses que fizeram, os franceses fizeram. Os jardins botânicos que existem no mundo inteiro, que a gente adora, não foram feitos para contemplação, foram feitos para biopirataria. Adaptar as plantas, trazia da Ásia, adaptava ela e distribuía pelo país e vice-versa, entendeu? Então, os portugueses eram mestres nisso, só que eles levaram o HTLV junto nessa história. Então, esse é o nossa história interessante de hoje, o top 2 de hoje, o câncer líquido dos portugueses, que é na verdade, relacionado ao vírus HTLV. Aqui, ó, Paula está dizendo que está lendo o seu livro, está achando sensacional, não o seu livro, a sua sugestão, Guns, Germs and Steel. Esse livro é sensacional. Até perguntaram que livro... Esse livro é sensacional. O Amara é o nosso centro de cultura aqui do... A próxima vez que você vier ao Rio... Ele, inclusive, vai ultrapassar a lista de indicação do Barack Obama e do Bill Gates. A gente vai seguir a indicação os Top 50 2020 por Omar Lupe. Tá bom? Olha só, a próxima vez que você vier ao Rio visitar a tua família, trouxer o Mateu para conhecer não que ele já conhece os avós, mas conhecer a cidade natal dos seus pais, do seu pai, você leva ele para dar uma volta no Jardim Botânico. Cada um de vocês que forem aos jardins botânicos das suas cidades, tem um jardim botânico enorme lá em Belém, por exemplo, vejam o que é o Jardim Botânico. O Jardim Botânico era o foco de biopirataria por volta do século XVI, XVII, XVIII. Muito legal, né? Mas vamos em frente que a gente tem que terminar esse papo hoje. Verdade. Então, você sempre explica para gente que do ponto de vista da virologia, pelo prisma do virologista, que os vírus RNAs eles têm uma alta taxa de mutação, mas, por outro lado, eles têm uma baixa taxa de mutagenicidade. Assim, você tem pouca mutação associada ao vírus RNA. Mas aí... nós, dermatologistas, a gente faz muito diagnóstico de hepatite, assim, pelas manifestações dermatológicas. Não é tão infrequente. Na verdade, muitos dos diagnósticos de hepatite são diagnósticos ectoscópicos num primeiro momento, que é observar a icterícia. Sim. E aí, a gente não pode esquecer do hepatite B e hepatite C, que são dois vírus que não são de DNA, se eu não me engano. Algum dos dois é DNA? O vírus da... O B é DNA. Eu fui dar uma checada aqui. O B é DNA e o C é RNA. O B é DNA e o C é RNA, exatamente. Então, vamos focar no C. Por que o C, um vírus RNA, ele é tão carcinogênico, e aí mais especificamente aqui para os hepatócitos, né? Então vamos lá, né? Lembrando que a gente, como dermato, vai ver a icterícia, vai ver o líquen plano, que muitas vezes está relacionado à infecção pela hepatite B, vai ver, nos casos mais avançados de doença hepática, vai ver spider nevus, né? O névoa-aranha, tem várias manifestações aí que o dermatologista... Crioglobulinemia. A minha prova para professor na UF, quando eu fiz o concurso para a UF, eu fiquei 1 ano lá como professor, foi uma prova prática com paciente de crioglobulinemia, internado, que tinha amputado braço, amputado perna, era hepatite B. Coitado. Foi a minha prova prática, foi punk, né? Prova prática, hoje nem se faz mais, né? Porque agora você vai lá e faz uma provinha, né? Mas eu tive prova prática com o paciente, examinando ele sem saber qual era o diagnóstico. Foi difícil aquela prova. Eu acho que tem que ter prática, pô. Mas enfim, aí eu vou contar para você, vou dar os números aqui para você sentir o drama da coisa. Primeiro, gente, olha só. Hepatite B e hepatite C, a gente fala assim, é tudo a mesma coisa, né? Hepatite e tal. Esquece isso, tá? Então, primeiro dado importante. Hepatite B e hepatite C não tem nada em comum, a não ser o fato de eles infectarem as células hepatocitárias, o fígado, né? O vírus da hepatite B é um vírus DNA.
O vírus da hepatite C é um vírus RNA. Olha só o dado interessante. O vírus da hepatite C, que é RNA, ele é um flavivírus. Então ele é parente, sabe de quem? Febre amarela, né? Febre amarela, dengue, zika. Ele não tem nada a ver com o vírus da hepatite B, que é um DNA vírus. Bom, olha só os dados então. Câncer de fígado, hepatocarcinoma, né? 53% são relacionados, são causados pelo vírus da hepatite B. Quantos milhões de pessoas com hepatite B no mundo? Olha só o dado. 240 milhões infectados, 750 mil mortes por ano por hepatite B, B de bola. Agora, dados de hepatite C. Lembrando que hepatite B, 240 milhões. Para hepatite C, 150 milhões. Então, menos, né? E quantas pessoas morrem por ano em decorrência de complicações de infecção pela hepatite C, não só hepatocarcinoma? 300 mil. No outro caso, 750 mil. Isso é um dado recente, né? Dados recentes, exatamente. Provavelmente, se a gente pegasse esses dados de 15 anos atrás, não fosse tão diferente o B do C, talvez o C até ganhasse do B. É possível. Porque o tratamento do C evoluiu absurdamente nos últimos anos. Não sei se 10. Muito mais do que o B, exatamente. O B a gente ficou meio parado no tempo. Agora, olha só, mais dados aí. Origem do vírus da hepatite B, que é um vírus DNA. Adivinha de quem? Vou te dar um prêmio se você descobrir de onde eles acham que veio o vírus. Qual é o prêmio? Morcegos. Morcegos. Poxa. Olha aí o vírus da Covid. Morcegos, uma infecção zoonótica. O vírus na natureza mais parecido com o vírus da hepatite B é carregado por morcegos. Então, os morcegos que já tem na lista deles Ebola, que já tem SARS-CoV-2, que já tem SARS, MERS, que tem vírus da raiva, tem mais um para botar na lista deles, o vírus da hepatite B. Provavelmente de origem do morcego. E o vírus da hepatite C, esse que eu falei que é RNA, que lembra mais a dengue. Sabe qual é o vírus na natureza mais parecido com ele? Aí tem uma história interessante. Cavalos. O vírus mais próximo habita cavalos. E aí eles fazem uma análise genética do vírus da hepatite C e eles têm uma ideia mais ou menos de quando é que a infecção pulou para os seres humanos. E aí a gente tem uma surpresa. Onde e quando isso aconteceu? Sabe quando? Baixa Idade Média na Ásia. O que junta tudo? Ásia, Baixa Idade Média e esse tempo e cavalos. Uma coisa só: as invasões hunas, dos hunos, Átila Huno, dos mongóis. Então, o que eles acham que aconteceu? Algum cavalo carregava o vírus da hepatite C, alguma coisa parecida com o vírus da hepatite C, deve ter passado essa infecção acidentalmente, uma zoonose também, para essas populações hunas, dos hunos, que eram bárbaros, que viviam nas estepes asiáticas, talvez da Ásia, e quando eles invadiram a Europa, inicialmente eles bateram contra o Império Romano, e depois eles ficaram por ali até o meio da Idade Média, né? Foi de 700, 800 depois de Cristo até 1400, na época do descobrimento do Brasil, ainda tinha hunos ali na Europa. Durante 1000 anos, eles carregaram esse vírus para a população mundial e disseminou, entendeu? Então, hepatite C, provavelmente origem de cavalos, vindo com os hunos, com os mongóis, na Idade Média. Fantástico, né? Então, isso só aqui no Pé Digital. Uma dúvida que fica, né? Com esses números tão importantes, por que a vacinação contra o vírus da hepatite B não é universal? A vacina para hepatite B ela tem um problema, né? A gente está falando pra caramba aí de eficácia para a vacina de Covid, mas a vacina de hepatite B tem uma eficácia em torno de 78%. Eu mesmo fui vacinado, quando eu fui checar, eu não virei a sorologia. Eu tinha que fazer mas é verificável isso. É verificável. Mas muita gente vacina e acha que virou e ponto, né? Eu mesmo não virei, tive que fazer um booster depois, um reforço, né? Todo mundo que é profissional de saúde... Mas deveria entrar, né? Tipo, oi, tudo bem? Como é que está a sua vacina de hepatite B? Por que você não se vacinou? Porque uma coisa é ser gratuito, outra coisa é quem deve tomar. Na tua ideia, quem deveria tomar? Eu acho que profissional de saúde, obrigatoriamente. Assim, o ideal é vacinar universalmente, né? Todo mundo, né?
Teria algum universalmente, é porquê ideal. de não ser todo mundo? Não, custo. Acho que é simplesmente por custo, né? Não, tudo bem, Mas, não é uma vacina que se justifique. Mas vamos pegar número. Quanto o Brasil não gasta de transplante hepático por ano? com certeza. Porque talvez o programa de transplantes do Brasil seja Um dos maiores do mundo. um dos maiores do mundo. Então, a Paula, por exemplo, a Paula está dizendo que ela acha que em alguns anos vai mudar. Eu acho que se continuar essa vacinação marota, não vai mudar nada, não. Vai ficar bem parecido. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, todo mundo tem que tomar. E aí sim você passa a ter uma cobertura vacinal e número de casos bem menor, né? Agora é obrigatório, né? Entrou no agora a gente tem a gente tem um público médico grande aqui acompanhando a gente. Então, para vocês que estão ouvindo, principalmente profissionais de saúde, lembrar que é mandatória essa vacinação para hepatite B. Está no calendário desde quando, pessoal? Desde os anos 80, meio dos anos 80 já tinha. Como é uma vacina antiga. Uma vacina antiga. Para hepatite C você não tem vacina, mas para hepatite B já tem há bastante tempo. Agora, ela não vira tanto a sorologia, é em torno de 78%. Então, o que falta, de repente, é uma checagem disso, né? Exatamente. Verificar se deu certo. Eu vou dizer assim, aconteceu comigo. Quando eu fiz o concurso lá para o Fundão, era obrigatório vacinar. Eu fui lá, fiz a vacina que eu não tinha ainda. Aí, beleza, para mim estava resolvido. Aí, anos depois, eu fui fazer outro concurso lá para a Unirio. Não, eu já tenho. Quando eu fiz a sorologia, que eles me pediram, não tinha virado. Aí eu fiz o booster e aí depois virou. Então, eu mesmo fiquei descoberto durante, sei lá, mais de 10 anos, sem saber que estava descoberto, porque para mim eu estava vacinado, entendeu? Então, a gente tem que estimular o pessoal aí a checar a hepatite B. Foi vacinado, mas não tem essa soroconversão tão alta. Você nem precisa perguntar se foi, basta pedir a sorologia e ver se teve conversão ou não tem. Se agora, converteu... Um detalhe interessante que eu acho que fala bem dos tempos modernos, Fábio, é assim, quando eu estava lá na UERJ, meados dos anos 80, 88, ainda era aluno da faculdade, eu aprendi, você é um pouco mais novo, eu aprendi assim, que tinha hepatite A, hepatite B e hepatite não A, não B. Foi assim que eu aprendi. Quando eu formei, em 90, 91, foi descrito o vírus da hepatite C e depois o Delta, né? Mas quando eu estava na faculdade, não. Bom, e agora recentemente a hepatite C, não a B, tá gente? A C é uma doença curável. A taxa de cura dela, eu estava checando, ela chega a 90% com as novas drogas. Eu participei, até orientei umas teses aí sobre manifestação cutânea de tratamento para hepatite C, melhorou muito. As drogas, uns 5, 6 anos atrás, davam muita lesão cutânea, algumas até graves, hoje praticamente já não dão mais. Então, e até é curioso isso, porque algumas teses terminaram depois deles terem mudado todo o esquema, ou seja, a pessoa estava fazendo a tese ou a dissertação sobre as drogas, que davam um monte de reação, mas elas já não estavam mais no jogo. E aí ficou eu participei teve uma efervescência nesse assunto aí há uns 5, 6 anos atrás, e às vezes você fica com uma tese datada e não consegue nem publicar e não serve para nada, porque nem usa mais o remédio, né? Isso é curioso mesmo. Mas o interessante é que, assim, no meu tempo de vida como médico, eu vi essa doença ser descrita, porque não tinha hepatite C quando eu estudei medicina, era não A, não B, e eu vi ela ser curada mais recentemente. No meu tempo de vida como médico, eu tenho 30 anos de formado, então eu vi a doença nascer e morrer, porque assim, óbvio que não morreu, a doença está aí e ela ainda mata muita gente, mas na teoria ela é curável, com os tratamentos já disponíveis. Então isso é muito legal, né? Eu acho que a gente tem que manter o otimismo, porque a medicina está evoluindo num ritmo muito bacana. Você vê no teu tempo de vida, meu, profissional, não podia imaginar isso, uma doença nascer e morrer, né? Então eu acho que isso fala bastante de como é que o ritmo que a coisa está, né? Então, eu acho que quando eu li pela primeira vez, ainda era não B, não A, não B. Ou tinha acabado de ser descrito como C. Eu acho que foi isso. Eu acho que era foi início dos anos 90. Agora hepatite C. Era tipo isso. Tinha acabado de dar um nome aos bois. E assim, olha, eu acho que os vírus de hepatite, eles são um exemplo de como as classificações, elas são feitas baseadas no olho de quem vê. Então, como são vírus hepatotrópicos, e basicamente hepatotrópicos, eles fizeram uma classificação dos hepatotrópicos, mas eles têm origens virais completamente diferentes. Né? Eu não sei nem que número está hoje, mas
Então, isso é uma coisa que, assim, ó, a Carla está dizendo que foi sim, foi, se a Carla disse, está dito. A gente tinha acabado de dar um nome aos bois na época que a gente aprendeu, né? A Paula está E dizendo que a Paula Rasa aqui do Rio, um beijo, Paula. Bom ver você aqui participando. Tá falando que é isso aí mesmo, que depois se aceitou que pudesse ser transmissão sexual, nem se aceitava a transmissão sexual por vírus de hepatite C. Enfim, esse é o ritmo atual, né, na doença. E aí a gente guardou um plus, né, para esse finalzinho que a gente reviu a aí. gente aprende A gente fez uma muito chamada. na medicina veterinária, né? A gente fez uma chamada de brincadeira para essa live hoje, que foi com o diabo da Tasmânia, né? O diabo da Tasmânia é aquele bicho que tem lá no Cartoon, né? Que é o Taz. É aquele bicho que chega como se fosse assim, um mini tornado, né? E aí ele é comilão, ele come tudo. E o diabo da Tasmânia ganhou as manchetes do mundo, que é aquele bichinho. Ele é até fofinho, né? Todo pretinho, assim, com. Você viu que ele é lâmpada de Wood positivo? Não. Eu botei nos nossos stories. Eu vi. Quando você põe o coitadinho com tumor, eu ponho ele brilhando lá na lâmpada de Wood. Eu vi essa história aqui. Não só ele, como alguns marsupiais, né? Parece que também florescem. Bom, enfim, o que começou a acontecer com o diabo da Tasmânia? Então, o diabo da Tasmânia é esse mamífero, ele é um marsupial, agressivo pra caramba, daí o nome diabo da Tasmânia. Dizem que ele rosna e uiva, faz um barulhão horroroso. É famoso lá na Tasmânia. Para quem não está ligado, a Tasmânia é aquela ilhota que tem embaixo da Austrália. A Austrália já é no fim do mundo. A Tasmânia é o fim do mundo. É o dedinho mindinho do pé da gente, né? É o local mais austral que tem. Galápagos, Tasmânia, Madagascar são os grandes mais isolados, interessantes assim do ponto de vista de ecossistema, né, animais, essas coisas todas. Bom, e aí o que começou a acontecer mais ou menos uns 10 anos atrás? Eles começaram a ver o diabo da Tasmânia, que é um bicho que não morre, o bicho é agressivo pra caramba, come qualquer coisa, começou a morrer na costa oeste da Austrália aos milhares, né? É um bicho que está em risco de extinção, então eles tinham lá uma série de programas para cuidar do diabo da Tasmânia, não sei o que, né? E o diabo da Tasmânia é o seguinte, começou a fazer uns tumores gigantes no rosto, a gente botou até umas fotos aí, e a história é um vírus em que eles saem para brigar de noite ou para acasalar, um morde o outro e transmite o vírus. Então, é talvez a única situação no mundo que a gente tenha um tumor epidêmico, com características epidêmicas, porque é um vírus, né? Não tem casos descritos de transmissão para seres humanos, mas quando você olha o mapa da Austrália com esse vírus, com essa infecção, é muito interessante. 15 anos atrás, ele é restrito à costa oeste, e hoje já pegando, avançando, você vê assim, o avanço da doença no mapa australiano, chegando na outra ponta da Austrália, dizimando a população do diabo da Tasmânia, caiu assim 90% do diabo da Tasmânia, que já era um bicho que já estava meio baleado, mas aí curiosamente, aí eles entraram em campo, estão tentando salvar o diabo da Tasmânia, não sei o que e tal, já isolaram lá o vírus e tal, e é um tumor com um vírus extremamente agressivo que causa o tumor, e parece um dermatofibrosarcoma na cara do diabo da Tasmânia. Mas o interessante, então, da história é que tem uns 10% dos diabos da Tasmânia que são geneticamente resistentes ao vírus. Eles, mesmo levando mordida, mesmo levando injeção do vírus, eles não desenvolvem o tumor. Então, muito provavelmente, se o bicho não entrar em extinção total nos próximos anos, a população que sobreviver a esse tumor do diabo da Tasmânia vai ser resistente ao vírus. E isso explica um pouquinho, gente, por que nós somos bons pra caramba de ouvir o show do Matheus aí. O Matheus já tá falando, live tem que acabar. Foi um barulhinho de diabo da Tasmânia aí agora. Por que nós somos bons pra caramba de resistir a várias infecções? Porque nós somos os herdeiros que sobreviveram a essas infecções virais lá atrás. Mas é isso aí, não vou estender demais, não. Coronavírus que a gente não conhecia, né? Não devia, isso não devia acontecer. Então hoje, Omar, foi ótimo, a gente relembrou alguns aspectos do carcinoma de células de Merkel e associação viral. A gente falou do Epstein-Barr e a relação com vários tipos de câncer. Reforçamos isso descrevendo um pouco sobre o grande espectro REM, né? Que é hipersensibilidade à picada de insetos, Epstein-Barr e leucemia, linfoma de células NK. Aí a gente lembrou do câncer líquido dos portugueses, que voltou para o Japão, né? O Omar voltou para o Japão com câncer líquido, e
falou um pouco do mistério dos vírus RNA que são hepatotrópicos, por que eles são oncogênicos, e ainda tivemos de brinde um vírus do diabo da Tasmânia. Eu prefiro a fluorescência, eu não gosto de ver os bichinhos sofrendo, não. Muito obrigado. É isso aí. Vamos dar um Feliz semana Natal, que né? vem... Vamos dar um Feliz Natal para a família. Feliz Natal, pessoal, vocês que estiveram com a gente. Quem chegou hoje também, Feliz Natal. Esse ano foi um ano diferente, mas muito gratificante. A gente conseguiu fazer muita coisa legal. Vamos fazer mais coisas legais. Ô, Fábio, e semana que vem a gente vai fazer a nossa retrospectiva 2020. Nosso presente. Parabenizar o Omar, que agora ele tem 10 mil seguidores. Ele é praticamente o nosso blogueiro oficial. E é isso aí, pessoal. Feliz Natal a todos e a gente se fala Natal. semana que vem. Semana que vem, o presente do Pele Digital para vocês vai ser a retrospectiva 2020, os top 10. Eu tô livre para escolher os 5 temas que eu quiser. Isso aí. Que eu achar. Então tá bom. Isso aí. Show. Pessoal, se cuidem. Feliz Natal.